Oi pessoal, esse vídeo é um tutorial sobre projeto e preparação dos perfis para o sistema Orbitec Sacada da Tecvidro. O primeiro ponto muito importante na análise do vão é garantir o esquadro dos perfis superiores e inferiores, observando nível e prumos exatos, evitando torções e desalinhamento na alvenaria, que possam comprometer a instalação e o correto funcionamento do produto. Para o cálculo da altura do vidro, utilizar desconto de 220 mm em relação ao vão total. Para referências técnicas, temos a tabela de siglas e suas respectivas medidas utilizadas no sistema Orbitec. Estas siglas são muito importantes para o correto entendimento dos cálculos que definem as medidas de corte dos perfis e a largura real dos painéis. Veja na figura como devemos posicionar as letras e números no projeto. Letras são usadas para medidas de largura do vão. Números são usados para definição de grau. Medir a largura do vão embaixo e em cima e utilizar prumo de face para saber se temos paredes laterais fora de prumo. Caso haja paredes laterais fora de prumo, vamos considerar a menor medida encontrada. Na altura, vamos medir o vão a cada 500 mm e utilizar o nível para saber se existe variação na parte superior e inferior. Existindo variação, vamos considerar a medida média encontrada. Sacada reta. Neste exercício, vamos considerar uma largura de vão de 2.465 mm e uma altura média de 1.575 mm, utilizando vidros de 8 mm de espessura. O primeiro ponto será definir o número de painéis que vamos utilizar. Lembrando que a largura mínima do vidro deve ser 425 mm e máxima 740 mm. Para nosso cálculo, vamos utilizar 5 vidros. Agora podemos calcular a largura real do painel, utilizando nossos dados. Nossa medida A é de 2.465 mm. Vamos subtrair FL, folga lateral entre parede e vidro, 10 mm duas vezes. E também subtrair FV, folga entre vidros, 3 mm vezes 4. O FV representa a folga a ser deixada para o encontro de cada vidro, onde vamos colar a escova autoadesiva de vedação. Nosso resultado será 2.433 mm, que vamos dividir por 5, número de painéis, obtendo um LRP, largura real do painel, de 487 mm. Da altura média de 1.575 mm, vamos subtrair nosso desconto de 220 mm do sistema. Com isso, nosso vidro será 487 mm por 1.355 mm. Sacada em L. Neste exercício, vamos utilizar vidros com 8 mm de espessura. A medida feita pelo lado de fora do perfil U é para corte e usinagem dos perfis, e a medida feita no centro do perfil U de regulagem é para aplicação das folgas dos vidros. Considerar medida A1 de 2.898 mm e B1 de 1.843 mm. A altura média será 1.690 mm. Para este exercício, vamos utilizar 6 vidros para a medida A1 e 4 vidros para B1. Agora podemos calcular o LRP, largura real do painel da nossa instalação.
Medida A1 de 2.898 mm menos um FL, folga lateral entre parede e vidro, de 10 mm. Menos FV, folga entre vidros, de 3 mm vezes 5. O resultado será 2.873 mm, que vamos dividir por 6, número de painéis, obtendo um LRP, largura real do painel, de 479 mm. Medida B1 de 1.843 mm menos um FG, folga aplicada entre grau, de 4 mm. O FG sempre será a metade da espessura do vidro. Subtrair também o FV, folga entre vidros, de 3 mm vezes 4. E o FL, folga lateral entre parede e vidro, de 10 mm. O resultado será de 1.817 mm, que vamos dividir por 4, número de painéis, obtendo um LRP, largura real do painel, de 454 mm. Da altura média de 1.690 mm, vamos subtrair nosso desconto de 220 mm do sistema. Com isso, nossos vidros serão A1, 479 mm por 1.470 mm e B1, 454 mm por 1.470 mm. O vidro deve ser deitado sobre cavalete ou mesa. Cortar o leito na mesma medida do vidro. Limpar o vidro e o leito do vidro com álcool isopropílico. Aplicar um cordão de selante nas duas paredes do leito, esquerda e direita. Colar os leitos. E verificar os esquadros. Medir a altura de leito a leito. Uma dica: no momento de colar os leitos no vidro, deixar uma pequena folga, mais ou menos 1 milímetro, em um dos lados para ajuste final do esquadro. Importante, todos os vidros têm que estar na mesma medida de leito a leito e no esquadro. O trilho superior e inferior devem estar com perfil U de regulagem. Cortar os perfis juntos e alinhados. Atenção para não inverter o lado dos trilhos. Este é um erro comum e significa a perda das peças. Fazer dreno de água no perfil U de regulagem inferior, sempre do lado externo, a cada 500 mm de distância. Fazer dreno de água no trilho inferior, a cada 500 mm de distância entre eles. O sistema Orbitec Sacada trabalha com uma tabela para a usinagem das caixas de saída conforme a largura dos painéis.
Um ponto muito importante é considerar a diferença de prumo no cálculo da distância para a usinagem das caixas de saída. Confecção da caixa de saída inferior. Determinar a posição da caixa de saída inferior considerando a largura real do painel de acordo com a tabela de usinagem de saída superior e inferior. Esta medida será o centro de usinagem da caixa de saída. Confecção da caixa de saída superior. Determinar a posição da caixa de saída superior, considerando a largura real do painel, de acordo com a tabela de usinagem de saída superior e inferior. Esta medida será o centro de usinagem da caixa de saída. Para a confecção de caixas de saídas adicionais, verificar a tabela com o número de caixas necessárias de acordo com a quantidade de painéis.